Aqui é o professor Rafael. Nós vamos continuar nosso assunto de química, vendo agora a classificação das reações químicas. Nós veremos 4 tipos de reações químicas, que são as reações de adição, decomposição, simples troca e dupla troca. Para relembrar, esse tema, o que é uma reação química? É quando os átomos de duas ou mais substâncias se reorganizam, formando novas substâncias. Essas reações químicas, de quaisquer dos 4 tipos que eu vou mostrar hoje, elas vão sempre respeitar aquelas leis que vocês viram há pouco tempo, a lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, e a lei das proporções constantes, que é a lei de Proust. Então, aquelas regras que nós vimos na semana passada, elas continuam servindo, continuam sendo aplicadas. A classificação dessas reações químicas vai ter muito a ver com a forma como os reagentes interagem, Então, como é que ocorre a decomposição e a reorganização desses átomos para formar os produtos. E algumas delas, dessas reações que nós vamos ver, elas vão depender de fatores externos. Vão depender de um aquecimento, de eletricidade, de algum outro fator ambiental, do externo à reação, para que elas ocorram. Aqui não, só um exemplo de uma reação como essa desse tipo que eu comentei, que depende de fator externo. A combustão, a combustão, a queima da madeira, para que a madeira queime, ela precisa reagir, o material do qual é feita a madeira, ele tem que reagir com o gás oxigênio. Só que não é uma reação que ocorre espontaneamente, ela precisa de um aquecimento. Qualquer combustível para entrar em combustão, ele precisa ser aquecido previamente. Alguns combustíveis precisam de uma pequena quantidade de energia térmica, para que ele possa começar a queimar sozinho. Outros dependem de uma quantidade maior. Mas em todos os casos, não é uma reação espontânea. Ainda bem, porque nosso corpo é feito de materiais combustíveis e nós estamos em contato com o oxigênio, com o gás oxigênio o tempo todinho. Então, se a combustão fosse uma reação espontânea em todos os casos, nós pegaríamos fogo pelo simples fato de estar em contato com o ar. E aí vamos para o primeiro tipo, daqueles 4, que nós chamamos de reação de adição. Reação de adição. Um outro nome para esse tipo de reação é reação de síntese, porque está sendo fabricada uma nova substância a partir da união de duas outras. Então, o que caracteriza uma reação de adição é bem fácil de perceber. Nós temos duas moléculas diferentes no campo dos reagentes. Aqui no caso do exemplo, é o magnésio, a substância magnésio, reagindo com o gás oxigênio, formando o óxido de magnésio. Então, os átomos de magnésio se juntam aos átomos de oxigênio, formando esse novo produto. Você pode reparar que, como eu comentei, nessa reação está sendo conservada nas massas de reagente nos produtos. Você tem aqui 2 átomos de magnésio e 2 átomos de oxigênio entre os reagentes. Nos produtos a mesma coisa, Esse coeficiente aqui indica que tem duas moléculas de óxido de magnésio. Então, são 2 moléculas, cada uma com um átomo de magnésio e um de oxigênio, mantendo a proporção. A reação de decomposição era meio que ao contrário da de adição, que nós vimos no slide anterior. Essa tipo de reação também é chamada de reação de análise, e aqui vai ocorrer o contrário do que nós vimos. Uma substância apenas, no campo dos reagentes, dará origem a 2 novas substâncias. Esse tipo de reação existe porque os átomos que estão formando essa molécula vão se separar, e para que eles se separem é necessário a ação de um fator externo. Aqui no caso, para poder quebrar 2 moléculas de água, formando 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, você precisa da ação da eletricidade. Nós chamamos de eletrólise. Lise quer dizer quebra, elétron tem eletricidade. Então, a quebra dessa molécula ocorreu graças à eletricidade. Existem outros fatores que podem gerar a quebra de outras moléculas, em reações de decomposição. A luz, o calor, então a eletricidade. Então, esse tipo de reação sempre vai exigir um fator externo, porque essa molécula já é bem estável, A água é super estável no ambiente.
Então, para que ela se quebre, é necessário algum tipo de energia maior para separar os átomos que estão bem conectados, né, bem estáveis ao se ligarem. O terceiro tipo, né, é a reação de simples troca, também chamada de reação de deslocamento. Nesse caso, você vai ter no campo dos reagentes uma substância composta, né, que no caso aqui é o HCl, que é o ácido clorídrico, composto por formar de dois tipos de átomos de dois elementos diferentes, ou dois ou mais, nesse caso que são só dois, e uma substância simples, no caso o zinco. Aí o que, que vai acontecer? O zinco ele vai deslocar, né, vai tirar um dos elementos dessa molécula de substância composta, formando uma nova molécula composta. E aquele elemento que se destacar aqui da molécula composta vai se transformar numa substância simples. Então, nesse caso aqui, né, um átomo de zinco reagindo com duas moléculas de ácido clorídrico, ele forma uma molécula de cloreto de zinco, então você mantém a proporção, e uma molécula de gás de hidrogênio. O zinco, ele por ser, né, nessa situação, ele ser mais reativo do que o átomo de hidrogênio, ele vai empurrar esses átomos de hidrogênio para fora da molécula e ocupar o espaço deles. Deixando esses átomos soltos, eles vão interagir uns com os outros para manter a estabilidade, formando o gás de hidrogênio. Então, nas reações de simples troca, sempre vai ser assim: uma substância simples interagindo com uma composta, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples. Então, teve alteração, né? Tem dois reagentes e dois produtos, só que entre os dois reagentes e entre os dois produtos, sempre você encontra uma substância simples e uma composta. E isso vai caracterizar as reações de simples troca. O último tipo, né, a reação de dupla troca, também é chamada de reação de permutação, tem uma ideia parecida com a da simples troca. Só que o detalhe aqui é que estão envolvidos somente substâncias compostas. Normalmente, substâncias em que os átomos realizam é, ligações iônicas. Então, essas reações ocorrem em ambiente aquoso, em meio aquoso. Então, os materiais têm que estar dissolvidos. Quando você dissolve em água uma substância que é formada por ligações iônicas, os íons se separam na água. Então, o que acontece nesse caso aqui é quando você joga o NaCl, que é o cloreto de sódio, e o nitrato de prata na água, você vai ter íons separados. Íons Na+, e Cl-, íon Ag+, NO3-, soltos na água. E esses íons vão se recombinar. Essas reações só vão acontecer se pelo menos um dos produtos forem insolúveis. Porque se eles continuassem sendo solúveis, na verdade, iam ficar só os íons soltos na água, você não veria reação nenhuma. Apenas vários íons soltos no ambiente aquoso. Nesse caso aqui, o cloreto de sódio ele é solúvel em água, o nitrato de prata também. Quando você mistura esses dois componentes, né, num ambiente aquoso, os íons vão se reorganizar, formando o nitrato de sódio, que também é solúvel, então eles se combinam e se descombinam. Então você vai ter íons soltos de Na+, e NO3, ao mesmo tempo que você vai encontrar eles combinados uns com os outros. E você vai ter o cloreto de prata, só que o cloreto de prata ele é insolúvel. Então o que acontece é que vai formar um precipitado, um pozinho branco vai escorrer para o fundo do pote. Então, e essa substância, quando formada, ela se separa da água. Então, realmente, você vai ter uma mudança. Você vai ter um produto novo, não apenas íons soltos, porque esse produto não vai mais se misturar com a água, então os íons que o formam vão sair da solução e vão sobrar somente os íons de sódio e de nitrato. Então, isso que caracteriza a reação de dupla troca. Você tem duas substâncias compostas formadas por ligações iônicas, que vão liberar seus íons no ambiente aquoso. Esses íons vão se recombinar, formando novas substâncias aquosas, ou novas substâncias compostas, desculpa. E entre essas substâncias compostas, pelo menos uma vai ser insolúvel, vai sair da solução. Por ser insolúvel e precipitar, nesse caso aqui, ou dependendo do caso, o produto pode ser um gás que vai escapar da reação, né, por bolhas e se misturar ao ar. Então sempre você vai ter alguma substância saindo da solução. E isso
que define, né, a reação de dupla troca. Envolver apenas substâncias compostas, né, formadas por moléculas compostas, e que após reagirem, pelo menos um dos produtos vai sair da reação, vai sair da mistura, da solução, desculpa. Então, pessoal, com isso a gente encerrou, né, esse conteúdo de química que nós nos programamos para trabalhar nesse bimestre. Ainda temos, né, no livro de vocês informações sobre as funções químicas de ácidos, bases, sais e óxidos. Então eu recomendo que vocês leiam para poder se apropriar desse assunto. É um conteúdo bem importante e vai ser trabalhado no ensino médio e vai ser bem cobrado. Então é importante vocês chegarem lá tendo uma noção. Então aproveite o material que vocês têm disponíveis. Muito obrigado, né, pela atenção de vocês nesses vídeos. Espero que vocês estejam gostando. Espero que esteja ajudando vocês nos trabalhos durante as aulas. Até mais, pessoal.